Olá, neste vídeo vamos analisar o quadro O Grito do Ipiranga, tela do pintor Pedro Américo, criada em 1888, 66 anos após o evento retratado na tela. Aqui vamos entender os elementos presentes nessa obra e vamos também separar o que é liberdade poética, liberdade artística dos fatos ocorridos naquele dia. Logo após a vinheta. Olá, meu nome é Arleci Rodrigues e este é o canal História com H. Vamos ao nosso assunto. Como podem ver aí no vídeo de vocês, esse quadro se chama Grito do Ipiranga ou Independência ou Morte. Essa tela é enorme, ela tem mais de 4 por 7 metros, né? Mais de 4 metros de largura por 7 de comprimento. Ela ocupa toda uma parede, digamos assim, né? No Museu do Ipiranga, Museu Paulista atualmente, né? Essa tela foi construída, foi encomendada e foi pintada para causar no seu observador, que está diante dela, a sensação de estar dentro da cena. Percebam aí nessa outra imagem, as pessoas ao visitarem o museu, né, e se colocarem diante dessa tela, a pessoa tem a sensação realmente, né, de estar dentro da cena. Como eu já disse, essa tela foi encomendada no finalzinho do Brasil monárquico, 1888. A monarquia estava nos seus momentos finais, né? Um ano depois a monarquia iria acabar, iria ser decretada a República no Brasil. A tela foi composta pelo Pedro Américo em Florença, na Itália, local onde ele morava na época, e depois foi trazida aqui para o Brasil, né? Na época, houve uma grande polêmica em torno dessa tela, porque ela foi acusada de ser um plágio de uma tela de um outro pintor francês, que retrata uma batalha de Napoleão Bonaparte, né? Se chama aí a Batalha de Friedland, como vocês podem ver. Observem agora as duas telas juntas. E aí, o que vocês acham? É um plágio? Foi apenas uma inspiração? Tem aqueles que dizem que o Pedro Américo nunca tinha tido contato com essa segunda tela aí antes de compor o Grito do Ipiranga. Deixe aí nos comentários o que vocês acham. Foi um plágio, não foi um plágio, foi apenas uma coincidência? Observem aí como as telas são semelhantes, né? Mas agora vamos analisar a nossa tela, o Grito do Ipiranga. Vamos analisar cada um de seus elementos, percebermos aí aquilo que lá no livro de história a gente não percebeu ou você nem se lembra. Todos nós já vimos essa tela dos livros de história. Aqueles que estão na escola ou aqueles que já estiveram viram essa tela. Temos aí ao centro, né, destacado a figura de Dom Pedro I, né? Veja aí como ele está imponente, bem vestido, no cavalo, espada para o ar. Ele é o centro da tela. Perceba que a tela tem uma confecção meio circular. Em qualquer ponto que você olha e acompanha esse movimento circular, esse movimento nos leva ao centro. E ao centro está Dom Pedro I, né? Isso é proposital. Foi feita com essa intenção de conduzir o olhar do observador para a figura central. Vamos analisar a tela no sentido horário. Analisando no sentido horário, nós temos logo aí de imediato o destacado verde que eu fiz aí na imagem, um civil, né, no meio da guarda, no meio dos homens com vestimentas militares. Nós temos aí um civil de cartola com o guarda-chuva levantado. Dizem os entendidos da arte aí que esse é o próprio Pedro Américo, que ele se autorretratou na tela, né? Esse civil aí seria ele. Passando nossa observação para a cabana. Essa cabana não existia na época, né? Em 1822. Essa cabana foi construída muito depois. Testemunhas históricas do ocorrido que estavam com Dom Pedro em 1822 e deixou relatado em seus diários, né? Essa cabana aí não existia, não tinha cabana nenhuma aí. Essa cabana foi construída muito tempo depois.
Continuando nossa observação no sentido horário, aí nós temos mais de 30 dragões da independência, né, retratados aí na imagem. É um outro elemento que não existia em 1822, né? Os dragões da independência foram constituídos após a independência, né? E lembrando, né, que a tela foi pintada 66 anos após o 22. Então, os dragões foram inseridos aí por uma liberdade artística, né? Na época mesmo que existiam, porque quem acompanhava Dom Pedro era a guarda de honra. Quem era essa guarda? Era pessoas que pelo caminho, né, pelo seu trajeto de mais de 600 quilômetros que Dom Pedro fazia na ocasião, né, do Rio de Janeiro a São Paulo, ele se estabelecia, né, pernoitava em fazendas, né, e ao longo do caminho pessoas queriam ter a honra, né, queriam ter o privilégio de acompanhar o príncipe regente. Então essas pessoas que tinham uma boa montaria, etc., essas pessoas se dispunham a acompanhar o príncipe regente. Essa era a guarda de honra do príncipe na ocasião. Perceba aí aos pés do primeiro cavalo, dos cavalos aí no primeiro plano, aí os cavalos brancos, as águas do Ipiranga. Como que os pés dos cavalos tocam, né, as margens, tocam as águas do Ipiranga. Continuando nossa análise no sentido horário, esse moço conduzindo um carro de boi, né, a roça puxando madeira, né, ele é apenas um observador da cena, né, ele não participa de nada, nem sabe o que está acontecendo, né. Esse senhor aí que parece deslocado de tudo é o povo, representa o povo brasileiro. Porque realmente o povo brasileiro não estava sabendo de nada, né? Aquilo era o que está acontecendo aqui, né? O povo é alheio aos movimentos políticos e às transformações e mudanças políticas no Brasil até hoje, né? Até hoje nossos deputados, senadores fazem leis e aprovam projetos de lei lá que o povo não faz a mínima ideia do que está acontecendo, né? Isso é desde sempre esse desligamento da população em geral do que acontece no país, né? Nossa próxima imagem aí, nós temos atrás do moço puxando o carro de boi, nós temos um outro observador, né? Temos um viajante aí a cavalo que apenas observa a cena, sem também estar sabendo do que acontece. E bem lá ao fundo, no lado esquerdo aí da imagem, bem lá ao fundo, nós temos o negro, né, provavelmente escravo, montado a cavalo, né, e indo na direção oposta, né, de todos. Agora que já vimos os elementos que compõem o quadro, vamos separar aí o que é liberdade poética, o que é criação artística dos fatos históricos, né? Dom Pedro, a figura de Dom Pedro ao centro. Nós sabemos, é sabido de todos, que Dom Pedro não estava montado em cavalos nesse dia, né? Não estava montado em um cavalo. Provavelmente era uma mula, né? Que era o animal mais adequado para essa viagem, né? Naquela ocasião. A quantidade de pessoas também presente no dia 7 de setembro de 1822 não era essa quantidade de que está aí, né? Era um grupo talvez um terço disso aí. Poucas pessoas mesmo que nesse momento aí que Dom Pedro voltava de Santos, né, para São Paulo de novo, ele havia ido na cidade de Santos visitar algumas pessoas, e quando ele retornava a São Paulo que acontece esse episódio. Não era essa quantidade de pessoas que estavam aí. Os uniformes dos militares e a própria roupa do Dom Pedro também não eram essas, né? Não estavam tão limpinhas e tão elegantes e tão bonitas assim, né? Ninguém viaja a cavalo, viagens de dias e horas, vestido assim, né? Eram vestimentas bem mais modestas, bem mais simples mesmo.
Mesmo porque a guarda Dragões da Independência e esses uniformes não existiam ainda em 1822. Eles foram criados, como eu já disse, né, após a independência. Essa cabana, já se sabe que ela também não existia na ocasião, foi construída bem depois. Como sabemos disso? Porque existem relatos nos diários dos viajantes. Será um tema para um próximo vídeo, quando falaremos, né, detalhadamente do ocorrido, historicamente falando, nessa ocasião. Então é isso. Esse é o quadro Grito do Ipiranga, criado em 1888. Famosíssimo esse quadro, que retrata o momento, né, de forma artística e não histórica, o momento do Grito do Ipiranga, quando Dom Pedro declara o Brasil formalmente, né, desligado de Portugal. Curta o vídeo, se inscreva, o canal está começando agora, o canal é pequeno, precisa da sua inscrição. Compartilhe com os amigos, com quem você acha que vai se interessar por esse assunto. Logo traremos mais vídeos sobre a independência do Brasil. Obrigado e até mais.